Pensa só na Bíblia. A gente está falando de 66 livros, escritos por um monte de gente diferente ao longo de mais de 1.500 anos. A pergunta que fica é, como é que tudo isso pode contar uma única história? Uma história que faz sentido do começo ao fim. Hoje a gente vai dar uma olhada numa chave que promete abrir essa narrativa. É um verdadeiro quebra-cabeça, né? Como é que peças tão diferentes, de épocas tão distantes, se encaixam? Existem várias tentativas de resolver isso, mas uma em particular diz que tem, sim, uma espécie de chave mestra, sabe? Um fio condutor que une todas as pontas soltas da história. E essa chave, para a teologia reformada, tem um nome: aliança. É um conceito simples, mas poderoso. A ideia é que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi construída em cima de uma série de pactos, de alianças, que juntas contam a grande história da redenção. Mas para entender essa ideia de aliança, o mais curioso é que a nossa investigação não começa num seminário ou numa igreja. Começa, na verdade, numa descoberta arqueológica e num lugar que ninguém imaginava. Lá pela metade do século XX, uns arqueólogos estavam trabalhando e acabaram desenterrando uma coisa que, nossa, mudou completamente o jogo para muitos estudiosos da Bíblia. O arqueólogo chamado George Mendenhall descobriu que os tratados dos hititas, que eram basicamente acordos entre um rei superpoderoso, o sucerano, e os povos que ele dominava, os vassalos, tinham um formato fixo, um padrão. E aí vem o pulo do gato. Essa mesma estrutura aparecia de forma muito clara nas escrituras de Israel. Foi um verdadeiro eureka. Ok, mas que padrão era esse afinal? Que regras governavam esses pactos tão antigos? E o que isso tem a ver com a história da Bíblia? A coisa era super organizada, tinha um passo a passo. Primeiro, o preâmbulo, que era tipo, ok, quem manda aqui? Depois, um prólogo histórico, para lembrar o povo de tudo de bom que o rei já tinha feito por eles. Aí vinham as regras, as obrigações e, claro, as sanções, ou seja, as bênçãos e as maldições. Por fim, um juramento bem sério para selar o negócio. Vamos focar em duas partes cruciais, as sanções e os juramentos. As sanções eram o coração do pacto. Não tinha meio termo. Um exemplo perfeito é o livro de Deuteronômio. De um lado, você tem uma lista enorme de bênçãos se o povo obedecesse. Do outro, uma lista igualmente longa e bem assustadora de maldições se desobedecessem. O recado era claríssimo. As consequências eram reais. Agora, o juramento, isso era sério, mas muito sério. Na aliança com Abrão, por exemplo, acontece um ritual impressionante. Deus passa no meio de animais divididos e, simbolicamente, invoca uma maldição sobre si mesmo. É como se ele dissesse, se eu quebrar essa promessa, que isso que aconteceu com esses animais aconteça comigo. Ele jura por si mesmo. É o que o teólogo R.C. Sproul chamou de juramento automauditório. Não existe promessa mais forte que essa. Beleza. Com essa estrutura de pacto antigo na cabeça, a teologia reformada olha para a Bíblia inteira e organiza a história em torno de 3 alianças teológicas principais. E que alianças são essas? Basicamente 3. O pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. O primeiro, o da redenção, teria acontecido na eternidade, um acordo dentro da própria Trindade para salvar a humanidade. Depois, com a criação, veio o pacto das obras, feito com os seres humanos. A regra era clara, obediência perfeita em troca de vida. Mas a gente sabe que isso não deu muito certo. E é aí que entra em cena o pacto da graça, o plano para salvar a humanidade pecadora através da fé. E aqui está o ponto crucial que conecta tudo. O pacto das obras exigia uma perfeição que a humanidade não entregou. O acordo foi quebrado. Isso abriu caminho para o pacto da graça. Mas atenção, não se trata de um plano B improvisado. Para essa teologia, essa solução já estava planejada desde sempre, lá no pacto da redenção. Certo. Então, como essa solução funciona na prática? Vamos mergulhar um pouco mais fundo no pacto da graça, que é o grande motor de toda a história da redenção. E essa é uma das ideias mais interessantes. O novo pacto não simplesmente rasga o contrato antigo. A exigência de justiça e obediência perfeita não some. Pensa assim, a dívida do primeiro pacto ainda precisava ser paga. A solução, então, vem através de um substituto. Nessa visão, Cristo é como um segundo Adão. Ele vem e cumpre perfeitamente o pacto das obras, aquilo que o primeiro Adão falhou em fazer. A obediência perfeita dele é então creditada àqueles que creem. É por isso que se chama Pacto da Graça. A justiça de Cristo é aceita no nosso lugar.
E é aqui que a unidade da história se revela, porque mesmo que a Bíblia fale de alianças específicas com Noé, Abraão, Moisés, Davi, a teologia da aliança enxerga tudo isso não como pactos separados, mas como fases diferentes ou administrações de um único pacto da graça, que vai se desenrolando e ficando mais claro ao longo da história. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se a história é, de fato, governada por uma aliança, isso muda o jeito que a gente vê a nossa própria vida e as nossas escolhas? Entender essa estrutura não é só um exercício teológico, é uma forma de perguntar qual é o nosso papel dentro dessa grande narrativa de promessas e consequências.